Saber encarar o seu medo é a melhor habilidade que você vai conquistar nessa vida. Por que eu te digo isso? Porque com medo a gente não sai do lugar. O medo é uma coisa essencial pra gente manter a nossa vida, basicamente, pra gente não fazer merda. Mas se a gente deixa o medo dominar, a gente não chega a lugar nenhum. A gente não começa coisas novas, a gente não testa coisas novas, não tenta e não age. E não sai do lugar no final. Porque se você não age, se você não tenta, você vai seguir no mesmo. Então, se você tá com medo de uma situação da sua vida, seja de uma nova escolha, um novo caminho que você quer tomar, você tem que seguir isso mesmo estando com medo. Porque o medo é essencial pra gente sobreviver, mas basicamente ele sabota milhões de possibilidades que a gente tem se a gente encarar esse medo. Isso é muito interessante, porque se a gente tá com medo, a gente não começa as coisas que a gente tem pra fazer. O medo tem mil faces, mas basicamente o medo, acredito que ele se bifurca em dois caminhos. Você ter medo do que os outros vão achar e você ter medo de não conseguir. Eu acho que a base de todos os medos, seja para qual assunto for, acredito que eu posso sintetizar nesses dois pontos. Então, se a gente pensa muito no que o outro vai achar, a gente não faz. Seja isso pensando na tua família, nos teus amigos ou em pessoas que nem se importam com você, que nem te conhecem. Ou então, medo de errar, basicamente. Medo de você mesmo. Medo de você não conseguir, de você se frustrar. Isso é uma coisa que a gente desenvolve com o passar do tempo, talvez com a maturidade. Não entendo bem se isso seria uma coisa que foi meio que imposta a nós pela cultura, pela família, pelo ego, talvez. Mas a gente não aprende, velho. Sabe? É que nem uma criança. A criança não tem medo de errar. Ela não tem medo de falar uma palavra errada, de tentar uma coisa e dar errado, sei lá. De ir andar de bicicleta e cair, sabe? Andar e cair. É basicamente isso. A nossa essência, ela proporciona o medo pra nós. Mas a gente encara esse medo, por isso que a gente chegou até aqui. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, basicamente mais coisas vão dando medo pra gente. Contato social, depois a vida profissional, a sociedade em si, sabe? E a gente tem que encarar. No final é isso, encarar o medo. Se a gente não encara o medo, a gente não chega a lugar nenhum. E eu não falo isso com ganho 100% de causa, porque eu ainda tenho meus medos e receios, óbvio. Mas eu busco trabalhar eles, e quando uma coisa fica muito clara, que é por medo que eu não tô fazendo aquilo, sabe? Seja do que os outros vão pensar, ou talvez do que eu vou pensar de mim mesmo se eu não conseguir, eu consigo encarar esse medo e seguir em frente. Porque só assim que a gente alcança coisas novas. Se a gente não tenta uma coisa nova por medo de errar, a gente nunca vai conseguir aquilo. E o sim vem depois do último não. Então a gente tem que entender que vão ter frustrações, você vai tentar às vezes fazer uma coisa e não vai conseguir. Mas você tem que tentar encarar o teu medo e ir pra cima. Porque basicamente isso te satisfaz no final. É melhor você lidar com o teu medo e seguir esse caminho do que você ficar com o pensamento lá no fundo de que nunca fez aquilo por medo e seguir sem nem saber se ia conseguir se tentasse, sabe? E no final das contas, o medo, acredito que vem do nosso puro instinto de sobrevivência. A maioria dessas coisas que a gente vai fazer, que a gente tem medo, não vai matar a gente, sabe? Sei lá, você tem uma rejeição, seja em qualquer quesito da sua vida que você vai tentar, não vai mudar nada. Se for por medo do que os outros vão achar, garanto pra você que, sei lá, em horas, dias, semanas no máximo, todo mundo vai esquecer disso, sabe? E se for por você, o teu medo do que você vai achar, você também vai esquecer. Talvez com você, dependendo de como funciona a sua cabeça, possa demorar um pouco mais. Possa ser em semanas ou meses, mas o que são 3 meses numa vida média de 70 anos que você vai ter? Porque a nossa expectativa de vida hoje em dia é extremamente alta. São 60, 70 anos, 60 e poucos anos. Então tente. Sem contar que o medo, ele vai te trazer mais força. Uma pessoa frustrada é uma pessoa que é triste com ela mesma no final, por não ter conseguido alcançar as coisas que gostaria de alcançar, de não tentar, sabe? Aquela pessoa que fala, eu adoraria trabalhar com rede social e nunca tentou gravar um vídeo. Acredito que isso seja medo dos outros. Ou então, nossa, eu adoraria ter um negócio. E nunca parou pra pensar em qual negócio seria e nunca tentou
começar nada. Seja vender alguma coisa, sei lá, fazer brigadeiro e sair pra vender às vezes, e ter um momento livre. Então é isso. Acredito que uma grande força que a gente tem é conseguir encarar os nossos medos e seguir em frente e tentar fazer o que a gente tá com vontade de fazer. E eu digo isso porque uma coisa básica, gravar vídeos pro YouTube. Não é que eu tinha medo, mas eu tinha receios, tipo, não vai ser tão bom quanto eu gostaria, não sei como é que eu vou fazer o que eu queria. E aí no final eu só fiz. Porque você começa a fazer uma coisa e depois você entende no meio do caminho o que você gostaria realmente, sabe? Se a gente não tenta, a gente nunca vai saber. E normalmente a gente não tenta por medo. Então encare seus medos e faça o que esse medo tá te privando de fazer hoje em dia. Seja em qualquer coisa da sua vida. O medo é importante pra gente sobreviver, mas eu tenho certeza que 80% do que você quer fazer e tem medo não vai te matar. Vai mudar muita coisa na sua vida, na verdade. Talvez algumas pessoas mais extremas seja os 80%, mas a grande maioria é tipo 95% das coisas que você tem medo de fazer e começar não vai mudar nada na sua vida pro mal. Tem a grande chance de mudar pro bem. De você falar, nossa, eu tava com medo de fazer isso e foi ok, sabe? Porque eu tava com medo que não desse certo. Não deu certo, mas foi ok. Dá pra me fazer de novo. E aí você aprende que é tranquilo. Então vá com medo. Vá com medo que o medo passa e o resultado que isso te dá é ótimo, certo?